Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Você que acabou de entrar na transmissão, seja bem-vindo. Nós esperamos que a palavra fale com você tremendamente. De repente você está passando um dia difícil, as coisas não estão dando certo e você está falando: ô Senhor, me manda uma palavra, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Esteja conosco, ouça a palavra. De repente vai ser a palavra que vai mudar o seu dia. De repente vai mudar a tua história, não sabemos, amém? Você que entrou na transmissão, esteja conosco. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, o chat já está aberto, deixe o seu pedido de oração. Às vezes tem algo especial que você precisa entregar, pedir a Deus, deixe seu pedido lá, nós vamos orar por você no final dessa transmissão. Que a palavra fale com você tremendamente, que a palavra mude o seu dia, mude a sua história, em nome de Jesus, e um bom culto. A paz do Senhor a todos. Você que acabou de entrar na transmissão, seja bem-vindo. A paz do Senhor. Que bom, que alegria ter vocês aqui conosco. A Bíblia fala em Salmos 102. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Hoje eu quero te convidar para você se alegrar no Senhor. Sim, se alegrar na presença dEle. O Senhor quer ver você alegre. Você que está na transmissão, que está no seu carro, se alegre no Senhor. Você que está em casa, se alegre na presença do Senhor. Ele quer ter um encontro contigo. Sim, Ele quer ter um encontro contigo na sua casa, no seu carro. Ele quer ver você alegre. Onde quer que você esteja, Ele quer ter um encontro contigo. Amém? Talvez você tenha tido uma semana muito difícil. Ah, pastora, mas deu tudo errado na minha vida. Como eu posso me alegrar? Tudo que eu tentei fazer deu errado. Mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então você vai encontrar força no Senhor. E hoje eu quero falar sobre ser dependente do Senhor. Sabe aquela criança que não sabe andar, não sabe nem se alimentar? Sim, somos nós para o Senhor. Nós somos crianças e o Senhor é o nosso Pai. E Ele gosta quando nós somos dependentes dEle. Ele gosta quando nós nos comunicamos com Ele, pedimos ajuda, quando nós temos intimidade com Ele. Em Isaías 41:13 diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus nos vê como filhos pequenos, dependentes dEle. E Deus deseja ter um relacionamento contigo, ter intimidade contigo. Entra na presença do Senhor, entra com cânticos alegres. Vamos louvar ao Senhor, entrega o teu coração para Ele. Ele pagou um alto preço pela nossa vida. Entre na presença do Senhor com alegria, amém? Vamos louvar o Senhor. Glória te damos, Senhor. Louve comigo, diga. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Louve o Senhor, diga assim. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando
vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos, não separados. Unidos nós iremos andar com Cristo. Amém? Entrega a tua vida para Ele. Seja alegre na presença do Senhor. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais uma série de Falando de Deus. E eu espero que Deus fale grandemente ao teu coração, que Ele traga a palavra que você tem buscado do Senhor, uma resposta ao seu pedido. Eu creio que todos devem estar assistindo, ouvindo os noticiários do que vem acontecendo no Afeganistão. As tropas americanas estão se retirando daquele país e o Talibã, antes que estava adormecido ou esquecido, ressuscitou, começou a dominar as cidades e está aos poucos dominando todo o país novamente e derrubando o governo local. Com a minoria de seguidores, o Talibã vem através do uso de armas, de uma ameaça que ele impõe à grande maioria do povo, para que eles aceitem a sua ideologia, uma crença de um Deus totalmente estranho, que está somente na cabeça deles, onde os homens, sem nenhum escrúpulo ou amor ao próximo, usam a chamada religião islâmica, a mais radical de todas, como meio de alcançar o poder. O seu domínio, eles impõem sobre as mulheres, algumas leis e algumas restrições. Entre elas, a mulher raramente pode sair de casa, nem ao mesmo para fazer compras, e quando a fazem, elas têm que estar cobertas dos pés à cabeça com as suas longas burcas. Meninas, crianças não podem ir à escola, são violentadas, são perseguidas,
e não podem participar de nenhum tipo de esporte, todo tipo de divertimento, esporte, cinema, música é proibido. A impressão que nós temos quando nós vemos esses homens que chegam ao ponto de atacar até uma criança, que na verdade eles são o próprio inferno, né, na vida deles. Porque um homem sã consciência não teria uma atitude dessa, um cristão não teria uma atitude dessa. E esses homens usam a violência em nome de um Deus que eu não conheço, um Deus totalmente estranho, um Deus totalmente diferente do que nós conhecemos. Segundo a Unicef, em 2020, ela emitiu alguns alertas ao mundo a respeito do que haveria de acontecer, do que estava acontecendo com as crianças em todo o mundo. E ela diz nos seus alertas, dois pontos que eu tomei nota, que é o seguinte: países estão falhando em prevenir a violência contra a criança, alerta a agência. Relatório de status global sobre a prevenção da violência contra a criança exige mais ações dos governantes, alerta. Diz que aproximadamente 1 bilhão de crianças a cada ano é afetada por violência física, sexual e psicológica. Essas informações são atualizadas pelos relatórios da Unesco, da OMS e da Unicef. E durante a pandemia da Covid de 2019, e consequência do fechamento das escolas, foi registrado um aumento da violência e do ódio contra crianças, inclusive o bullying online. A cada 7 minutos, uma criança ou adolescente morre em algum lugar do mundo, vítima de homicídio ou alguma forma de conflito armado ou violência coletiva. Se olharmos os levantamentos feitos sobre a violência infantil no mundo e quais os países que têm a maior taxa de violência e desrespeito à criança, nós vamos encontrar entre os 10 países, o primeiro lugar, o Brasil. Em segundo lugar, o México. Em terceiro, a Bolívia. Em quarto, o Peru. Em quinto, El Salvador. Em sexto, o Chile. Sétimo, Guatemala. Oitavo, a Colômbia. Nono, República Dominicana. E 10º, o Equador. Infelizmente, o Brasil aparece no topo do ranking. Temos fechado os olhos para um problema grave, gravíssimo. Colocado para debaixo do tapete o que está acontecendo. Ninguém fala a respeito, a mídia em nada noticia a respeito. Parece que nada está acontecendo. Mas para agravar mais ainda a situação, temos também visto o abuso infantil em todas as esferas da sociedade, inclusive nas igrejas, que nas últimas décadas assumiu o papel de vilã. Enquanto o papel da igreja deveria ser de justiça, retidão, refúgio, abrigo às crianças, o que temos visto é uma igreja que acabou se tornando uma das prisões de crianças inocentes. Não sou eu que digo isso, mas todos os levantamentos feitos por essas entidades que no mundo tentam identificar esses problemas. A realidade é triste e essa mancha não será apagada tão rapidamente. Como igreja, como corpo de Cristo, nós temos a obrigação, sim, de sermos as vozes dessas crianças, de cuidar delas, de recebê-las, aquelas que sofrem os abusos de todo tipo e de toda espécie. Cada um de nós, como embaixadores de Cristo, que professamos a nossa fé, temos a responsabilidade de cuidar das crianças, dos órfãos e das viúvas. É o nosso papel, pois a palavra do próprio Deus diz que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Cristo nos deixou uma lição de amor e de esperança. Então fique atento para o que está acontecendo no mundo, às vezes do lado da sua casa, no Brasil. Nós temos que, como igreja, orarmos a Deus, pedirmos a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas, dessas famílias e principalmente dessas crianças.
Falando sobre crianças, o que a Bíblia nos ensina a respeito? Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia, se for possível, em Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 6. Mateus 18, versículo 1 ao versículo 6. Diz a palavra do Senhor: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Até aqui. Jesus sempre teve uma maneira peculiar de revelar as sublimes palavras do Evangelho, de uma maneira muito simples e até ilustrativa. Nós vamos encontrar várias passagens onde ele utiliza a parábola para tentar levar ao povo o entendimento da palavra, o entendimento da sua mensagem. Algumas nós já conhecemos, são muito conhecidas, como exemplo, a parábola do semeador, do candeeiro, das sementes, dos talentos e tantas outras parábolas. Mas quando Cristo cita uma criança na sua palavra, no meu entendimento como pastor, eu entendo que é a forma mais sublime, rica e real de exemplificar a importância de sermos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. No versículo 1 que nós acabamos de ler, ele diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Um pouco antes, Jesus estava com seus discípulos e sendo abordado pelos coletores de impostos, falando um pouquinho antes de entrar nessa palavra, no capítulo anterior, e para não escandalizar, Jesus então manda que Pedro vá até o mar, jogue um anzol e retire um peixe. E da boca do peixe ele retira uma moeda de 4 dracmas, porque o imposto era de 2 dracmas por pessoa. Então Cristo, para não escandalizar, ele pede para Pedro fazer isso, retirar a moeda da boca do peixe de 4 dracmas e pagar ao coletor o imposto dele, de Jesus e de Pedro. Em seguida, chegam os demais discípulos. E a primeira coisa que os discípulos fazem é uma pergunta ao mestre: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Então o versículo começa falando que naquela mesma hora, ou seja, naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, em que Pedro e Jesus estavam juntos no templo, chegam os demais discípulos. Chegaram os discípulos aos pés de Jesus, ou seja, à presença do Mestre, na posição correta, local correto, como servos do Altíssimo, se prostram e perguntam ao Mestre: quem é o maior no reino dos céus? Em outras palavras, estão dizendo: quem manda mais no reino do Mestre, no reino do Senhor? Os historiadores dizem que na época de Jesus a questão de cargo, posições era levado muito a sério. Era uma questão de rito, de costume, cultura de época. Saber as posições das pessoas relevantes na sociedade. Por isso que eles questionam, né, a Jesus, e eles queriam saber como era essa questão de status, vamos dizer assim, ou posições, e como funcionava isso no reino do Senhor, no reino de Jesus. Por isso que Jesus responde para ele usando como exemplo uma criança, para tentar demonstrar, para que eles pudessem entender o que Jesus queria transmitir para eles, como era no céu, nada tinha a ver com o que era na terra. Aí ele vai para o versículo 2, que diz assim: chamou ele, né, uma criança, e colocou no meio deles, entre eles, Jesus e os seus discípulos. Ele disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Então, no versículo 2, nós vemos Jesus que ele queria demonstrar claramente aos seus discípulos por que uma criança era a forma mais verdadeira de responder ao questionamento que eles fizeram. Jesus pega a criança,
que devia estar por perto, passando por ali, e coloca no meio deles. Seria o mesmo que dizer para aqueles homens o seguinte: olha assim, olha a criança, veja como ela é pequena. Ela é pequena perto de vocês. Ela não é pária para vencer vocês numa luta, porque ela é pequena, a sua estatura é pequena, a sua musculatura é pequena. Ela não tem o mesmo conhecimento de vida do que a de vocês. Ela não sabe se cuidar sozinha. Ela depende dos seus pais ou depende de algum adulto para cuidar dela. Este é o grande segredo da palavra do ensinamento de Cristo. A dependência da criança do cuidado de seus pais ou do cuidado de algum adulto com quem ela mora ou com quem ela vive. Aí Jesus prossegue na palavra e diz assim no versículo 3: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O primeiro ensinamento que diz, e a condição que Cristo diz para nós entrarmos no reino do Senhor, no reino dos céus, é a conversão. Primeiro ponto, a conversão, ou seja, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer Cristo como Filho de Deus, se entregar a Cristo por completo. Essa é a primeira condição para que você tenha direito de entrar no reino dos céus. Aí vem a segunda, tornar-se como criança. Espera aí, vamos imaginar o discípulo ouvindo isso do Senhor. O que será que passou na cabeça dos discípulos nesse momento? Como é que eu vou me tornar uma criança? Será que eu posso voltar a ser criança? Ou eu posso voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Não era isso que Deus estava ensinando. Ele estava dizendo o seguinte: tornar-se como criança é ser dependente de Deus. É ter um tutor, um guardião que é Deus. É ter Deus como seu Pai celestial. Era isso que Cristo estava ensinando. Era isso o objetivo de ensinar, o porquê de ser como criança, do porquê que nós devemos ser como criança. Aí ele continua lá no versículo 4, que diz assim: portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Então ele está dizendo, agora, para entrar no reino dos céus tem essa condição. Agora, para você ser o maior no reino dos céus, você tem que ser humilde como uma criança. Como havia uma cultura de status, cargo, posição da época, Jesus responde a um outro questionamento do versículo, que é quem é maior no reino dos céus, do que os discípulos tinham perguntado. Ou seja, Jesus está respondendo para eles o seguinte: o maior é o mais humilde, o maior é quem se faz servo, o maior é quem abandona tudo para me seguir, o maior é quem depende de mim, o maior é quem me ama. Essas são as condições que Cristo está descrevendo para eles através daquele exemplo da criança e deles terem que ser humildes. Você entendeu? Aí vai lá para o versículo 5. Tá? Como a palavra de Deus é rica e maravilhosa no ensinamento de Cristo. Versículo 5. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Quem recebe uma dessas crianças, um desses pequeninos, em meu nome, está me recebendo. Veja que interessante. Esse versículo nos leva ao entendimento de que Cristo meio que passa uma procuração para a criança, para que a criança tenha a autorização de representar a Cristo. Como a gente faz às vezes no cartório. Você vai no cartório para fazer uma procuração para sua esposa, para que ela tenha direito de usar o seu cartão de crédito. Isso aí você não precisa de procuração, que ela vai usar de qualquer jeito, com ou sem procuração. Mas você pode passar procuração para ela movimentar a sua conta, para ela ir lá, às vezes, assinar por você em algum documento. Isso é algo totalmente legal. Você faz isso em cartório e isso te dá esse direito ao terceiro. Aqui Cristo está dizendo praticamente a mesma coisa. Ele está passando a procuração para a criança. Ele está dizendo o seguinte: todo aquele que receber com amor cristão uma criança é o mesmo que receber ao próprio Cristo. Ou seja, se nós não conseguimos fazer isso por uma criança, nós não vamos conseguir fazer isso por Cristo. Se nós não conseguimos amar, educar, ensinar uma criança, não vamos conseguir fazer isso para Cristo. Para você ser um verdadeiro cristão, você tem que ser como uma criança, humilde, dependente, carente do amor dos pais, do cuidado dos pais. É isso que Deus está nos ensinando. Se você não respeita esses princípios, você não vai conseguir respeitar os ensinamentos de Cristo.
Aí no versículo 6, diz assim: mas se alguém fizer tropeçar, agora presta atenção, hein? Porque aqui vem uma exortação de Cristo para os seus discípulos. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Olha que terrível. Vemos agora Cristo sendo enfático, duro, firme, exortando seus discípulos para as consequências de quem for pedra de tropeço aos escolhidos de Deus. Então, nós temos aqui uma palavra, uma palavra interessante, que é tropeçar. Se você buscar tropeçar no dicionário, o Aurélio, você vai encontrar a seguinte definição: encontrar algum obstáculo inesperado, cometer erro, hesitar. O tropeçar na Bíblia tem o seguinte significado: atitude ou comportamento de alguém que conduz outro a pecar. Prestou atenção? Na Bíblia, o tropeçar significa atitude ou comportamento de alguém conduzir o outro, o seu irmão, o seu próximo, a cometer pecado. Podemos levar uma pessoa a cometer erros em sua vida, voluntária ou involuntariamente, seja por um conselho ou uma indicação que você tenha feito. Mas não temos o direito de levar uma pessoa a cometer um erro, um escolhido de Deus, que o leve a pecar e sair da presença de Deus, se afastar da igreja e do evangelho, da comunhão com Cristo. Isso seria o mesmo que levá-los à morte espiritual, colocá-los nas mãos do diabo, tirá-los do aprisco do Senhor, arrancá-los do meio de seu direito de vida eterna, mandá-los para uma condenação eterna. Por isso as consequências desse ato são terríveis. São terríveis. Ser pedra de tropeço para um irmão, para um escolhido de Deus, as consequências são terríveis. Depois você continua lendo do versículo 6 em diante e você vai ver lá as consequências, a continuação delas, citadas na palavra do Senhor. Então, muito bem, Deus nos ensinou com essa palavra de que devemos ser como crianças, ou seja, para termos parte com Cristo. Observe como são as crianças. Se você observar, olhar, você vai ver que elas possuem umas qualidades muito peculiares. As lições que elas transmitem para nossas vidas são riquíssimas. Elas são sempre felizes. A criança está sempre feliz, está sempre brincando, está sempre pulando. Elas não se preocupam em preparar suas refeições, porque ela tem os pais que fazem isso por elas. E Cristo prepara para nós o alimento que nós precisamos. Elas querem apenas brincar e se alegrar. Elas não sofrem dos nervos que nós adultos. Elas não se preocupam com o amanhã, porque elas sabem que tem o papai e a mamãe para cuidar delas no dia do amanhã. As crianças são sinceras, elas não enrolam, elas falam o que elas sentem, elas falam as coisas verdadeiras, elas são humildes e elas não guardam ódio, nem guardam mágoas. Você entende agora porque Cristo quer nos comparar como criança? E o mais importante de tudo é que elas são totalmente dependentes para viver, para comer, para se vestir dos seus pais. Cristo quer que nós sejamos totalmente dependentes do Pai, dele. Deus quer nos ensinar a sermos dependentes de Cristo, confiarmos cegamente em Cristo. Você já viu a criança provavelmente que quando começa a falar e começa já a andar, ela olha o pai como seu herói. Ela olha o seu pai como sendo o melhor, não tem ninguém melhor que ele. Elas se orgulham dos seus pais, elas se sentem seguras quando estão com seus pais. Para ela, o pai é o ídolo dela. Cristo quer que nós olhamos para ele da mesma forma, como dependentes. Quando nós estamos com Cristo, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Ele cuida de nós. E se a gente der um salto de um penhasco, ele vai nos segurar, ele vai nos proteger, ele vai nos guardar. Se nós estivermos tristes, ele vai nos amparar. Se estivermos doentes, ele vai lá para trazer para nós a cura.
Que pai que quando vê o filho doente, não vai lá com o termômetro, com o remédio, leva no médico, faz exame, vai e cuida. Você acha que Deus seria diferente com as nossas vidas? De forma alguma. Tem uma história que já ouvi há muito tempo atrás, pode ser que até você já tenha ouvido, que ela fala de uma criança que estava num avião e esse avião estava passando por uma terrível tempestade. E essa tempestade açoitava o avião de um lado para o outro, balançava, e todos os passageiros, tripulação, estavam nervosos, apavorados, tensos, temerosos. E a grande maioria dos viajantes, daqueles que estavam no avião, estavam totalmente desorientados, desesperados com o que poderia vir a acontecer em virtude da terrível tempestade que estavam passando. E essa criança estava sentada nesse mesmo voo, tranquila, com o seu iPad, jogando, feliz, sem se preocupar. Aí um outro passageiro chega para ela e pergunta: você não está com medo? Você não está preocupado com essa tempestade? E ela responde para aquele passageiro calmamente, dizendo: não, meu pai é o piloto. Observe que a tranquilidade dela estava depositada porque o seu pai era o piloto daquele voo, daquele avião. E ela sabia, e ela tinha certeza, plena convicção, que seu pai faria de tudo para que ela chegasse em segurança ao seu destino. Com Deus é a mesma coisa. Quando Cristo é o nosso piloto, nós também ficamos tranquilos, porque Ele vai nos levar em segurança ao nosso destino. Tranquilize o seu coração, irmão, porque tudo vai terminar bem. Não se preocupe, porque você vai chegar em segurança. Você vai chegar do outro lado do mar em segurança, apesar da tempestade. Seja como uma criança. Peça a Deus. Aguarde em Deus. Descanse em Deus. E tudo vai bem. Por isso, Cristo nos chama de uma forma tão carinhosa no seu Evangelho, quando Ele chama de filhinhos. Cristo está chamando você hoje de filhinhos. Por quê? Porque para Deus nós somos eternas crianças, eternos pequeninos, dependentes dEle em tudo. Entenda isso. Não se preocupe com a sua luta, não se preocupe com as suas aflições. Deposite nos braços do Senhor, nos braços do Pai. Porque o Senhor nos olha como crianças. E como criança, Ele vai cuidar da sua vida e dos seus. E Ele não vai deixar que você pereça. E não vai deixar que nada de mal lhe aconteça. Essa é a palavra rica e maravilhosa que Deus nos entrega hoje. Que ela fique enraizada no seu coração, em Cristo Jesus. Amém. Palavra rica em conteúdo que nós recebemos da parte do Senhor, nos ensinando como devemos agir, como devemos ser para termos direito a estarmos no reino dos céus. Converta-se, aceite a Cristo como Senhor e Salvador e seja humilde, dependente como uma criança. Basta isso para que você tenha direito a estar num dos lugares mais altos, a estar com o Senhor no reino dos céus. Essa palavra fique enraizada no seu coração e que você possa também transmiti-la a quem estiver próximo de você, aos seus amigos, da sua família, porque é importante para que a palavra do Senhor seja pregada a toda criatura. Vamos orar por você agora que mandou o seu pedido de oração, a você que está assistindo a este culto e que tenha participado desse culto, para que Deus nos revista, para que nada roube de nós aquilo que o Senhor nos entregou. Eu chamo a minha esposa, a pastora Edith Medrado, para juntos nós estarmos orando ao Senhor. Se for possível, você baixar a tua cabeça, põe a mão no seu coração e oremos a Deus. Pai querido, Pai santíssimo, te agradecemos pela palavra qual o Senhor derramaste e entregaste para nós, Pai, esse final de tarde, início de noite, Senhor. Que essa palavra fique, Pai amado, enraizada em nossos corações, Pai. Que tenhamos sempre em mente que devemos ser humildes, sermos dependentes de Deus, assim como uma criança, Pai. Que possamos, Pai amado, todos os dias confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Pai querido. O único Deus em nossas vidas, Pai. E que possamos levar essa palavra a toda criatura, Pai.
Abençoa cada um que está participando desse culto. Guarda, protege de todo mal, Pai. Dá o alimento que nós precisamos, os cuidados que nós precisamos, Pai. Visita, Pai amado, a cada lar, Pai. É que eu te peço, Pai querido, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amém. Palavra abençoada, que palavra que nos ensinou coisas importantes. Uma delas é ser como criança, sermos dependentes do Senhor, não é? Sermos aquela criança que pede ao Senhor ajuda, que pede para que Ele nos guie. E uma outra coisa que me tocou muito é sobre pedra de tropeço. Muitas vezes falamos algo a alguém que machuca e as afasta do Senhor, as afasta da igreja. Precisamos vigiar, porque o inimigo está ali, não é? Tentando nos usar a seu favor. Mas nós cristãos precisamos ser usados por Deus. Nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Nós precisamos trazer as pessoas para Cristo e não afastá-las de Cristo. Então vamos vigiar, vamos pedir ao Senhor para que Ele nos mostre, não é, quando estamos errando, para que nós sejamos bênção na vida das pessoas, amém? Você já pensou no significado da palavra cristão? Você se considera cristão? Ah, pastora, mas eu vou todo domingo à igreja, eu pago dízimo, eu entrego dízimo, eu dou oferta. Mas será que isso é ser cristão? Somente isso? É importante, não é? É importante nós participarmos da Santa Ceia, darmos o dízimo, oferta. Mas ser cristão é muito mais que isso. Ser cristão é conhecer Cristo, é ter um relacionamento com Ele. Ser cristão é conhecer mais de Cristo, é saber mais da Bíblia e ter a nossa vida guiada por Cristo. É aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu peço que, se estiver no seu coração, você o aceite hoje. Aceite agora, vai mudar a sua vida. Ter Jesus guiando você aos seus passos, os passos que você dará, os passos futuros, vai mudar totalmente a sua vida e o seu destino. Você que sentiu no coração de aceitar Jesus, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, diga, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço, Senhor, para escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te convido para habitar ao meu coração e na minha vida para sempre. Senhor, faz morada em mim. Eu te aceito hoje como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Você que aceitou Jesus, deixa o seu nome ali no chat, que nós iremos orar por você no final desta transmissão. E eu tenho uma pergunta para falar para você, para te perguntar. E você, já falou de Deus hoje? Se você não falou, fale. Fale para um amigo, para um vizinho. Muitas vezes ele está do teu lado, precisando de uma palavra e você não vê. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram desse culto, participaram dessa transmissão. Esperamos que a palavra tenha enraizado no seu coração. Esperamos que essa palavra dê frutos na sua vida. Amém? Em Números 6:24, diz o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre aqui, se inscreve e aproveita, compartilhe o link deste culto com um amigo seu e assista aos outros vídeos também. Eles vão ser bênção na sua vida. Não esqueça que todo domingo às 18 horas nós temos um culto novinho para você. Temos um encontro marcado às 18 horas no canal Endimedrado do YouTube. Um grande beijo, tenha uma semana abençoada e até o próximo culto. E na força do Espírito Santo,
nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor.